Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vamos passar para vocês como funciona o limiter. Estamos aqui no processador STX 2848, mas é as mesmas funções do 2448, um dos processadores mais usados do mercado dos automotivos nos dias de hoje no Brasil. Então vamos mostrar para vocês como funciona o limiter do seu processador, que é muito importante para não queimar seu som, né? Tem muita gente que tem processador e não usa essa função. Pelo amor de Deus, você não sabe o que você está perdendo. Então vamos lá. Aí você me pergunta, para que serve o limiter? Serve para proteger o seu sistema contra queima. Antigamente o som da gente queimava demais com crossover. Só deixando claro, o crossover não tem essa função de limiter. Por isso que eu sempre falo, é sempre bom você comprar um processador para seu som. E como você configura ele? E vamos lá para o que interessa. Como você regula o seu limiter? Vamos lá. Você clica nesse botão aqui, né? Clica bem no meio dele. E você vai em áudio aqui. Clica mais uma vez. Você vai procurar aqui limiter, né? Você roda esse botãozinho aqui, ele roda. E você vai aqui em limiter, certo? Fica depois de ganho, se eu não me engano. Clica nessa função aqui, ó. Tô apertando no meio aqui. E estamos aqui no OUT 1, né? No caso, um exemplo, você ligou o seu grave aqui, ou médio, ou Twitter. Qualquer sistema que você usar. Aqui tem cada vias, né? Um exemplo, você vai botar o grave aqui, o médio aqui, a corneta aqui e a Twitter aqui, né? No quarto. Um exemplo que eu tô dando para vocês. Aqui fica programável. Você pode usar qualquer um. Aqui a Twitter, nesse primeiro aqui, pode ser qualquer coisa. Você só tem que selecionar o OUT 1, 2 ou 3 ou 4, ó, que fica aqui, ó. Um exemplo, se eu apertar aqui no 2, vai pro 2, 3, vai pro 3. Você tem que ver, antes de você fazer alguma configuração, você tem que ver qual canal você está mexendo. Eu vou apertar aqui no 1, né? Foi para OUT 1, que é esse primeiro canal aqui. E quando ele está zerado desse jeito aqui, gente, é sinal que o limiter não está atuando, tá entendendo? Às vezes você pode aumentar seu modo e começar a acender a luzinha vermelha, mas é raro. Para você aumentar o limite, a segurança do seu sistema, então você vai rodar aqui, ó, diminuindo aqui, voltando o botão, ele vai aumentando o limiter, certo, gente? Ele vai aumentando aqui e vai até o 24, certo? Eu vou regular um somente, eu boto um 24, aí depois eu vou regulando ali, ver se o modo não está clipando aqui, porque tira o clipe também. Aí eu boto logo no 24 para ter mais segurança. Aí vou aumentando ou diminuindo, dependendo ali se está passando distorção. Aí é uma questão mais técnica, questão de distorção. No módulo mesmo você dá para perceber longe quando está clipando, né? Mas às vezes está mandando distorção e você não sabe. Então o limiter, ele dá uma cortada no som, né? O som vai até um volume ali, ele dá uma cortada, tá entendendo? Não chegar até o teto. E essa função aqui, você ajusta direitinho aqui, né? Outros processadores tem mais limiter, né? 24, tem uns, se eu não me engano, tem uns 5, a da Expert tem uns 50. Mas esse processador aqui da STX é o mais conhecido para limiter. Duas coisas que esse processador é conhecido. O grave fica top e o limiter atua muito bem. Tanto que no paredão estranho, ele usou esse processador aqui. Justamente esse processador aqui, eu tô mostrando para vocês. O 2848, que ele tem 8 canais, foi muito tempo usando, eu já tive oportunidade de ver. Então, gente, para você aumentar ou diminuir, você só dá uma rodada aqui, né? Onde está esse teto aqui. Aqui, ó. Só lembrando, quando ele está zerado, não está atuando nenhum limiter. Vou deixar aqui em 24 só para mostrar para vocês, né? E como eu falei, essa função de teto serve um exemplo. Se o seu volume vai mais ou vai menos. Quando ele chegar no máximo, um exemplo, ele está distorcendo o seu som, né? Vai queimar sua corrente. Um exemplo, você pode diminuir aquele teto, é como se fosse um volume aqui. Ele diminui aquele teto para não chegar até no final, para não queimar seus modos. Agora, como identificar isso? Aí, como identificar isso, a questão da distorção, aí é uma coisa mais técnica, né? Depois eu vou passar outro vídeo para vocês. E só mostrando mais ou menos como é que funciona o limiter. E para você regular esse limiter, você clica aqui, ó, gente. Clica uma vez. Aqui o ataque. Esse ataque aqui, ele vai regular o tempo de o limite atuar, né? Tá entendendo? Nesse caso, o ataque, ele diz quanto tempo o limite vai atuar. No caso, ele vai chegar um pouco mais cedo ou mais tarde para ser atuado, né? Chegar à proteção, como se diz. E aqui, quando vem de fábrica, né? Nesse caso aqui é 0,1 milímetro por segundo. É muito pouco, né, gente? É 1 segundo dividido por 1000. 0,1. Então, você aumentando aqui, no caso, roda o botão aqui, ele vai, como se diz, vai regular o tempo de chegar para atuar, né? Quanto mais você dá ganho aqui, mais ele demora um pouco para atuar. Ele vai até 100, viu, gente? E ele vai até 100, viu, gente? Ele vai até 100 milissegundos. Aqui no caso, na hora que o seu grave bater, só um exemplo que eu tô dando, né? Um grave bater, pum! Aí ele vai demorar esse tempo aqui, 100 milissegundos para atuar. No caso, ele vai chegar um pouco, né? Se você topar aqui, ele vai chegar um pouco atrasado. É 1 segundo entre 1000. Aí você pode controlar 0,1 até 100 milissegundos, tá entendendo, gente? Você pode regular direitinho aqui.
essa questão aqui é mais profissional, né? Mas não deixa de você procurar aprender sobre essa função. E não acabou, gente. Ainda tem o release, né? Para chegar nessa função, você só aperta aqui no meio de novo. Tem aqui release, que tem 500 e já vem aqui com 500. Essa função aqui já é o contrário. Aqui é quando o grave, um exemplo, bate e lá no final ela vai parar de atuar, tá entendendo? É o tempo que vai desarmar, desligar o limiter. O seu grave bate, aumenta a onda, né, a energia, e ele vai diminuindo. Aí você vai regular até o tempo do limite parar de atuar. E quanto mais você aumenta esse número aqui, mais vai ser o tempo dele desarmar, né? Mais tempo para parar a via que está tocando. Quanto menos você voltar aqui o gráfico, menos tempo ele vai atuar. Então aqui, ó, ele vai até 1 milissegundo. E também, se você não entende nada sobre isso, como você fazer isso, né, Rainer? Qual número é o ideal para deixar meu corte aqui? Não se preocupe que também tem automático. Você só dá mais um clique aqui e tem automático. Fica por conta do processador. Eu sempre deixo o meu no automático, né? Muita gente aí mais técnico regula nessa função de ataque release, mas geralmente eu, como eu não sei mexer muito, eu deixo aqui no automático e dou um clique aqui, ó. Você mudar a função aqui, ó, e dá um OK aqui, ó, um on. Pronto. Automaticamente fica atuando ali, nunca tive problema com isso. Ele regula da melhor forma possível, né, no automático, para seu som não queimar. Geralmente eu mesmo deixo no automático. Eu tenho certeza que você ficou em dúvida aí, né, quando eu falei de ataque release. Se você entender mais, né, eu sempre aconselho estudar mais e mais sobre áudio, você pode regular, né, o ataque release, né. Quem é mais técnico, mas geralmente eu deixo no automático. Tá bom demais. É a questão de você não se preocupar com essa parte. Certo, gente? Essas foram as dicas aí, ó. Para você voltar, você aperta no botão aqui, ó. Deixa apertado. E ele vai voltar lá para o começo das configurações. Se você aprendeu alguma coisa, ajudou você, comenta aqui embaixo. Estamos aqui sempre para ajudar o pessoal do som automotivo. Que Deus abençoe a todos. E se você não sabia disso, comenta aqui embaixo. Se você ficou por dentro aí das configurações de limiter do processador da Estética, um dos melhores processadores do Brasil, chama